Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai reduzir algumas tarifas sobre as importações de café. Trump afirmou que vai fazer cortes cirúrgicos em algumas tarifas, o que deve aumentar a entrada de café no país e reduzir o preço do produto para os consumidores norte-americanos. Mas o presidente dos Estados Unidos não detalhou quais países serão beneficiados com a medida e nem quando vai acontecer a mudança. O Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, responde por 1/3 do consumo do mercado norte-americano e foi sobretaxado em 50%. O presidente do Secafé, Márcio Ferreira, comentou o assunto. A gente entende que a diplomacia brasileira tenta negociar para que as tarifas caiam como um todo, mas o café, efetivamente, ele está na seção 3 da ordem executiva do presidente Trump, que é recursos naturais não produzidos nos Estados Unidos, e ele está a um passo, mais do que nunca agora, de ir para a seção 2, e a seção 2, inclusive, ela é tarifa zero. Ou seja, nós temos uma perspectiva de tarifa zero ou tarifa de 10%, que é a tarifa aplicada hoje, por exemplo, para a Colômbia, mas o Vietnã está com a tarifa praticamente zerada, estava com 20% e agora negociado para zero. Então, não há por que não trabalhar com a ideia de que nós também possamos zerar. Teve uma entrevista do Scott Bessent, que eu ouvi pela rede social, onde ele fala, nominalmente café, banana e outros, que haverá redução de tarifa em um prazo muito curto. A gente torce para isso. E, por enquanto, aqui no Brasil, o clima tem favorecido as lavouras de café arábica. Previsões indicando fortes ventos e chuvas intensas no sudeste do Brasil para o último final de semana deixaram produtores de café em alerta, mas os impactos sobre as lavouras não foram significativos. Muitos agentes consultados pelo CPEA estavam receosos de que os fortes ventos atingissem áreas da Mogiana Paulista, da região de Garça, em São Paulo, e do sul de Minas, o que por sua vez poderia prejudicar e derrubar os chumbinhos, mas isso não ocorreu. Os ventos mais fortes foram registrados em algumas áreas de café arábica do norte do Paraná, mas o levantamento do CPEA mostra que os estragos foram bastante pontuais. Diante disso, o fim de semana foi marcado por chuvas que favoreceram as lavouras e o desenvolvimento da safra 2026-2027. Colaboradores do CPEA indicam que a maior parte da florada já ocorreu e agora o sucesso da próxima temporada depende de uma boa fixação e desenvolvimento dos chumbinhos. É fundamental que as chuvas persistam para garantir o desenvolvimento da produção. Não tem jeito, né? O tempo impacta demais na produção. Então é hora de conferir a previsão para esta quinta-feira em todo o Brasil. Nesta quinta, a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai e o deslocamento da frente fria pelo sul do país mantém o tempo instável sobre a região sul. No centro-oeste e no norte, as pancadas de chuva seguem ocorrendo, enquanto no sudeste, novas áreas de instabilidade avançam pela região. E no nordeste, as chuvas persistem no litoral da Bahia. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto no norte gaúcho, além de Santa Catarina e no Paraná. No restante do Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme e o sol aparece entre algumas nuvens. Na região sudeste, a nebulosidade aumenta no oeste e sul de São Paulo desde amanhã, enquanto o sol predomina em boa parte da região. No centro-oeste, nuvens mais carregadas em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. Enquanto no nordeste, o céu permanece mais encoberto entre Salvador e Ilhéus. No Maranhão, o tempo fica mais nublado, enquanto o restante da região segue ensolarado e mais seco. E no norte, o céu continua mais carregado no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. No Pará e Tocantins, céu parcialmente nublado, enquanto no Amapá, o tempo fica mais aberto. Na região sul, as chuvas continuam no norte gaúcho e em Santa Catarina, de moderada a forte intensidade, enquanto no Paraná há risco de temporais. No sudeste, as instabilidades avançam ainda pela manhã, no oeste e sul de São Paulo, além do Triângulo Mineiro, com pancadas de chuva moderadas a fortes e também há risco de temporais. À tarde, as pancadas se espalham pelo interior e leste paulista, e em Minas, chance de chuva isolada no norte e sul do estado. As chuvas persistem em Mato Grosso do Sul. Há risco de temporais e a situação é de perigo para volumes elevados de chuva no interior e sudoeste do estado. Em Mato Grosso e Goiás, as pancadas seguem ocorrendo e também há risco de temporais em algumas áreas.
No norte do país, as instabilidades seguem ocorrendo desde cedo no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, partes do Pará e do Tocantins. E ao longo do dia, a chuva ganha força. E há risco de pancadas mais fortes em algumas áreas. E na região Nordeste, as instabilidades continuam entre Ilhéus e Salvador, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. No interior do Maranhão, além do litoral de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, pancadas moderadas a fortes. Rajadas de vento seguem variando em boa parte do país nessa quinta. No litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, Pernambuco, Piauí e norte da Bahia, podem chegar até os 70 km por hora. Em boa parte da metade oeste de Minas, Bahia, além do leste de Goiás, Tocantins, sul do Piauí e do Maranhão, o tempo deve ficar mais seco nesta quinta, principalmente no interior do Nordeste, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para essa quinta, máximas de 26 graus em Porto Alegre e em Campo Grande, 30 em São Paulo e Belo Horizonte, 28 em Salvador, 32 em Cuiabá e 33 em Palmas e Goiânia. A gente fala agora do algodão. As exportações brasileiras da pluma seguem intensas. Em outubro, o volume embarcado foi o maior para o mês e o segundo maior de 2025, abaixo apenas do de janeiro. Segundo pesquisadores do CPEA, as vendas externas têm sido favorecidas pelos avanços do beneficiamento e do escoamento do amplo excedente interno e pelo preço mais atrativo que o praticado no spot nacional. Na parcial de 2025, até a primeira semana de novembro, a quantidade exportada pelo Brasil já está acima do volume escoado nos últimos 12 meses de anos anteriores, com exceção de 2024. No entanto, os pesquisadores indicam que, com o extenso ritmo diário das exportações nacionais em novembro, é muito provável que o volume total a ser escoado em 2025 supere o do ano passado, resultando em um novo recorde anual. O preço do arroz em casca começou mais um mês em queda no Rio Grande do Sul. Veja agora os motivos. Na primeira dezena do mês, o indicador CPEA-IRGA-RS, com 58% de grãos inteiros e pagamento à vista, recuou 1,1%, operando na casa dos R$ 55,00 a saca de 50 quilos. Segundo pesquisadores do CPEA, a liquidez tem sido baixa, tendo em vista que agentes de mercado seguem cautelosos e atentos ao anúncio de compra de cereal pela Conab. Dados do IRGA indicam que a semeadura do arroz no Rio Grande do Sul está próxima do fim, com 717,6 mil hectares cultivados até 9 de outubro, o que corresponde a 78% da área prevista para a safra 2025-26. Já no fronte externo, com ampla disponibilidade doméstica e maior atratividade externa, as exportações ganharam força em outubro. Segundo dados da SECEX, foram exportadas 212,64 mil toneladas no mês passado, o maior volume desde agosto de 2023. O resultado representa um aumento de 143,14% frente a setembro e de 73,15% em relação a outubro de 2024. Um evento marcou o início do plantio de soja no Distrito Federal. A expectativa é de aumento na produtividade. Começou de forma oficial o plantio de soja 2025-2026, uma das atividades agrícolas mais importantes da região. A abertura de cerimônia aconteceu em frente à Cooperativa de Agricultura do Distrito Federal e contou com a presença de autoridades, pessoas especialistas no setor, produtores rurais, além da presença do governador Ibanez Rocha. A expectativa é que a produtividade da soja no DF cresça mais de 4% em comparação ao ciclo anterior. A gente tem uma expectativa muito forte para o próximo ano também, mesmo com a taxa de juros bastante alta, mas o produtor tem buscado investir sempre nas suas propriedades, com maquinários modernos, como esse que vocês viram aqui no plantio, que tem toda a tecnologia embarcada, computador de bordo, facilitando a vida dos trabalhadores também e aumentando a produção em cada uma das propriedades. Na última safra, o Distrito Federal colheu mais de 3
339 mil toneladas de soja, número 13% maior que no ano anterior. A produtividade média local supera a nacional, mais de 3.700 quilos por hectare, acima do que se vê em estados líderes como Mato Grosso. Para 25-26, mesmo com o atraso do início do plantio devido ao atraso das chuvas no Distrito Federal, a expectativa também é de aumento. Nós temos aí 130 produtores envolvidos na atividade aqui no Distrito Federal e ela entra como a primeira safra de um ciclo que ele vai se estender depois para o plantio do milho, plantio da terceira safra de feijão e também plantio de sorgo e trigo. O DF é um grande produtor, a maior parte da produção de soja principalmente é para sementes, né? Nós somos grandes produtores de semente, que aí a semente vai para o país inteiro na safra seguinte, né? Então, essa é a característica do nosso Distrito Federal. Apesar das boas expectativas, produzir soja deve pesar mais no bolso do produtor rural nessa próxima safra. Segundo a ProSoja, o custo por hectare deve saltar em torno de 20%. Para contornar essa situação, é necessário investir em tecnologias e contar com incentivos. Hoje nós temos soluções de plantio muito otimizadas que facilitam demais a vida. Na parte de pulverização, eu acho que na lavoura é um ponto muito crítico, a gente tem que ter muita atenção. Então a gente tem um exemplo que é a pulverização aérea com drones, eu acho que é um grande nicho de mercado, um ponto que ajuda muito na eficiência da aplicação, ele ajuda na questão de economia de produtos, né? Os produtos fitossanitários são caros, são um grande terço do custeio da lavoura. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor de látex do Brasil e o setor ganhou fôlego com a redução do ICMS, que baixou de 19% para 12%. É destas grandes árvores que se extrai o líquido branco e viscoso. Ao raspar a casca em forma de espiral, o líquido sai da seiva, também chamada de veias, e já começa a escorrer até cair na tigela. Da floresta amazônica aos campos do Centro-Oeste, o cultivo da seringueira é uma alternativa sustentável e rentável para o agronegócio brasileiro. Conhecido como ouro branco, o látex ganha ainda mais importância no mercado internacional, com o aumento da demanda por produtos ecológicos e recicláveis. A seringueira é uma cultura de longo tempo, com ciclo produtivo que pode chegar a 40 anos. Além de gerar renda, ela ajuda na recomposição florestal e na absorção de carbono, o que é fundamental para o equilíbrio ambiental. Só que na região centro-norte de Goiás, em municípios como, por exemplo, Goianésia, Barro Alto, Vila Propício, Santa Rita do Novo Destino, São Luís do Norte, estão cultivados mais de 6 milhões de seringueiras, numa área total de cerca de 12 mil hectares. Isso significa que Goiás tem um papel fundamental na produção da borracha natural. Para se ter uma noção, nosso estado está em terceiro lugar no ranking da produção de látex brasileiro. De acordo com a Associação dos Países Produtores de Borracha Natural, a produção brasileira no ciclo 2024-2025 deve chegar a 266 mil toneladas, um aumento de quase 9% em relação ao ciclo anterior, com destaque para o estado de São Paulo. Ainda assim, o Brasil enfrenta um déficit comercial, importando entre 40% e 50% da borracha utilizada no mercado nacional. 65% dos pneus que são consumidos no Brasil são importados do Sudeste Asiático e apenas 35%, 34% são pneus nacionais, produzidos aqui no Brasil. Quanto está o quilo da borracha no mercado? Hoje os preços praticados estão na casa de 5 a 5,50, né? E enquanto que o ideal deveria ser entre 8 e 9 reais. Em busca de um mercado competitivo, a Cooperativa dos Eivicultores do Centro-Oeste, que representa os produtores de borracha natural dos estados que compõem a região central do Brasil, pediu socorro em nome de 92 cooperados. A cooperativa tem uma produção de 3 mil toneladas por ano, enquanto a produção goiana totaliza aproximadamente 14 mil toneladas anualmente. A produtividade média do estado, 2.500 quilos por hectare, é superior
superior à média nacional. Pensando na continuidade da produção goiana, é que o sistema OCB atuou com maestria para negociar com o governo estadual a redução da tributação. Antes era de 19% e ICMS. Agora a realidade é outra, 12%. Procuramos a Secretaria da Economia, ela se sensibilizou por essa questão e fez a mudança legislativa necessária para que houvesse essa equalização de custo tributário entre empresas convencionais e cooperativas. Isso aí vai fortalecer o nosso cooperado, né, que vai ter um incentivo maior para a sua produção, vai conseguir ter preços melhores, ter maior competitividade de mercado e isso com certeza vai movimentar a economia, vai fortalecer o sistema cooperativo. Os produtores associados à maior cooperativa dos avicultores estão satisfeitos com os avanços alcançados por meio da negociação entre o sistema OCB e o Estado. Toda essa cadeia da borracha vai ganhar com aumento de produtividade e também de competitividade, porque o produto da cooperativa vai ser mais competitivo no mercado. Máquina que anda sozinha, que fala, processos que levam minutos ao invés de dias e tecnologias específicas para atender ao mercado brasileiro. Essas são algumas das inovações apresentadas na Agritécnica 2025 na Alemanha, a maior feira de tecnologia agrícola do mundo. O futuro é agora. Para operar essa máquina, não precisa mais pegar o manual do usuário ou consultar planilhas. É só perguntar o que quiser. Também dá para saber o que esse trator fez no verão passado ou em outra data qualquer. Tudo está registrado no sistema do Talking Tractor ou trator falante. Hello tractor, how was your fuel consumption during the June month? Perguntei para ele qual foi o consumo de combustível dele durante o mês de junho. Então, no mês de junho de 2025, ele trouxe qual foi o consumo desse trator e quanto ele teve de emissões de carbono também. Então, ele faz toda uma informação relativa ao consumo e aos fatores relativos à sustentabilidade. Já esse equipamento aqui nem precisa de operador para algumas atividades. Na colheita, por exemplo, basta acioná-lo remotamente que ele pareia com a máquina, carrega e descarrega no caminhão. Tudo sem a necessidade de uma pessoa dentro dele. Logo, logo, essa tecnologia chega aos Estados Unidos. Já esse outro equipamento é um protótipo autônomo de um porta-ferramentas para acoplar implementos. Ele não vai para o mercado, mas nele são testadas tecnologias que irão. Nesse desenvolvimento, a Fendt, pensando nisso, ela retira algumas tecnologias que fazem sentido e que o cliente traz o feedback, Não, isso realmente importa para o nosso mercado e embarca em outros produtos. Mas nem todas as tecnologias estão acopladas às grandes máquinas. Esse aqui, por exemplo, é um laboratório de análise de solo portátil, compacto. Hoje, o trabalho que demora alguns dias, aqui é realizado em apenas 8 minutos cada amostra. Tem diversas tecnologias que precisam de mais adaptações para ir para o Brasil, Por exemplo, pulverização seletiva já é uma realidade no Brasil e a gente tem essas tecnologias sendo lançadas globalmente aqui nessa feira. Mas essa aqui, por exemplo, um laboratório de solo portátil, ele exige muito mais estudos, adaptações, por exemplo, até da metodologia de análise de solos que a gente precisa, que é diferente entre Brasil, Europa e Estados Unidos, Então, os componentes, os reagentes que vão numa máquina, a quantidade desses reagentes são totalmente diferentes e precisam ser calibradas. Até a composição dos solos é diferente. Este veículo também é autônomo, operado por controle remoto. Ele tem 14 metros de comprimento e é multifuncional. Na parte inferior, podem ser acoplados diversos equipamentos para atender às mais variadas atividades, como plantio, preparo de solo e irrigação. A empresa é alemã, mas buscou parcerias em alguns países para desenvolver equipamentos específicos. No Brasil, a solução é para plantio direto. No Brasil é muito usual, aliás, fomos precursores do movimento do plantio direto. E o plantio direto ele tem algumas particularidades. E nós já temos conhecimento dessa particularidade e eles não. E então a gente implementou essas particularidades de conseguir fazer a máquina plantar no plantio direto, que é onde você não tem nenhum preparo anterior.
e atender essa alta capacidade de a autonomia que a máquina tem, que ela consegue plantar, dependendo do tipo de agricultura, né, até 200 hectares com um abastecimento só. É um hall de soluções que a gente teve que implantar aqui para conseguir atender a necessidade do cliente. Com o objetivo de produzir mais, consumindo menos recursos, as tendências que chegam ao Brasil também têm a missão, cada vez mais, de alimentar o mundo. Então, o mundo tem que gerar muito mais alimento, um crescimento e um rendimento melhor, sem usar mais água e mais insumos, como fertilizantes, sementes, água, etc. Então, a única forma de resolver essa equação é através de tecnologia de precisão agrícola. A gente vê o mercado do Brasil como um desses mercados que vai ser um dos principais propulsores do crescimento em grãos para o mundo consumir nos próximos anos. Os dados sobre atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil foram atualizados com aprimoramentos metodológicos e incorporação de dados mais recentes. A divulgação preliminar dos números foi apresentada na COP30 em Belém. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Gustavo Espadotti, que é chefe-geral da Embrapa Territorial. Bom dia, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia para você, para toda a sua equipe, toda a audiência do Record News Rural. A gente que agradece. Gustavo, olha, são dados essenciais para a gente ter esse panorama e muito especial ter a apresentação justamente na COP30. Exatamente, Kelly. É um palco muito grande para mostrar um trabalho que também foi muito grande, né? Foi desenvolvido ao longo de todo o ano de 2025 pela equipe da Embrapa Territorial. Um trabalho que buscou concatenar e trazer num gráfico síntese, mas também com mapas e com dados precisos, números que estão dispersos em vários ministérios, secretarias, órgãos governamentais, mas todos eles públicos, oficiais e abertos, que foram trabalhados pela nossa equipe para tentar descortinar a real condição da atribuição, da ocupação e do uso das terras do Brasil e poder medir e mostrar para o brasileiro, para a nossa população rural, para a população urbana e também para os importadores de alimentos, de fibras e de bioenergias do Brasil, como está o panorama da utilização das nossas terras e dando a César o que é de César, mostrando o que é do agro, o que nós produzimos, mas também o quanto nós temos de vegetação nativa protegida, preservada e conservada pelo Estado brasileiro e também pelos nossos produtores rurais. São dados que, obviamente, despertam a curiosidade de todo mundo, quem é do agro e quem não é do agro. E a gente trouxe aqui uma arte, né, que inclusive a Embrapa disponibilizou para nós, sobre, por exemplo, a área de preservação. Vou pedir para que realmente esse gráfico seja colocado no vídeo e, se possível, depois em tela cheia, para você, Gustavo, explicar para a gente o que esse primeiro gráfico traz de informação. Maravilha, Kelly. Vamos começar, assim, pela vegetação nativa, né? Que é o grande ativo ambiental, onde está toda a nossa biodiversidade de fauna, de flora, os nossos recursos minerais, né? Então, vamos começar com essa primeira parte do nosso Brasil Verde, tá? A gente separou isso em várias atribuições, ou seja, qual é o papel do Estado brasileiro nas áreas protegidas, que incluem as unidades de conservação integrais, as terras indígenas e as áreas militares. Dessas áreas, nós temos 19,7% do Brasil em áreas protegidas, ou seja, carta totalmente fora do baralho do nosso agro. Temos ainda 6,5% do território brasileiro em unidades de conservação de uso sustentável, que são as áreas dedicadas à exploração de produtos madeireiros e não madeireiros. O manejo florestal, os extrativistas, estão todas nessas áreas que são delimitadas para comunidades de conservação sustentáveis. E por fim, aquela parte mais verde, mais clarinha ali em cima, é o compromisso ambiental dos produtores rurais brasileiros, que ao cumprir com as condicionantes do Código Florestal Brasileiro, eles dedicam parte das áreas privadas deles em prol do meio ambiente, que totaliza 29% de todo o Brasil. Ou seja, o nosso produtor rural, que produz alimentos, que veste, que move a nossa parte do nosso Brasil, ele, além de tudo, dedica 29% do Brasil para o meio ambiente. É um caso único no mundo, onde dá quase metade
das propriedades rurais do Brasil. Se a gente tivesse uma média do Brasil inteiro, 52% seria de uso e os outros 48% de áreas dedicadas à preservação. Por isso que a gente fala que não existe nenhum agente, seja ele governamental, público ou privado, nenhuma categoria profissional que dedica mais tempo, recursos e principalmente áreas em prol do meio ambiente que os nossos produtores rurais. Então é um grande orgulho que nós temos do produtor rural, além de produzir, também participar dos processos de manutenção da biodiversidade e em prol do meio ambiente. Vamos lá, nesse primeiro gráfico ainda, vamos falar sobre a produção. Qual é o principal destaque? Isso mesmo, além de todo esse Brasil verde, nós temos uma parte produtiva, né? Que ela é concentrada em 31,3% do nosso Brasil. Majoritariamente em áreas dedicadas à pecuária extensiva, às pastagens, que totalizam 19,4% do Brasil. Mas temos ainda as áreas de lavouras, né, que totalizam aí 10,8%, e a silvicultura ocupando 1,1%. Então veja, nós temos 31,3% de áreas produtivas e na outra ponta 65,6% de áreas dedicadas ao meio ambiente. Isso mostra que há um equilíbrio muito bom em termos de produção e preservação no Brasil. Se nós juntarmos todas essas áreas de produção, para cada hectare de produção que a gente tenha, produção agropecuária, nós temos 2,1 hectares de áreas verdes no Brasil. Então é um caso único no mundo e a gente pode ter o orgulho de mostrar esses dados na COP, para mostrar que no Brasil, produção e preservação realmente andam de mãos dadas. Isso para todo o nosso território brasileiro. E nós fizemos aí também estudos detalhados pelos nossos biomas Cerrado e Amazônia. Sim, exato, a gente vai conferir agora, porque uma coisa é falar que é sustentável, outra coisa é trazer dados, então dados comprovados. Então isso realmente faz toda a diferença, ainda bem que a Embrapa levou essa informação para a COP. Vamos falar então agora do Cerrado? Vamos sim, Kelly. No Cerrado, nós estamos falando aí de um ambiente que até pouco tempo atrás era inapto para a agricultura, né? Até 30, 40 anos atrás, mas que hoje é classificado como celeiro do Brasil e também de parte do mundo. Então, mostrando um diagnóstico do Cerrado, nós também vemos que existe um ótimo equilíbrio entre produção e preservação, tendo o Cerrado 52,2% dele dedicado à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa e 45,9% dele dedicados para os fins de produção agropecuária. De novo, majoritariamente ocupados com pastagem, cerca de 30% do bioma cerrado, mas com uma maior participação também das lavouras, sendo elas totalizando 14,2% do bioma cerrado. Então, todo aquele mar de soja que falam que existe no Cerrado, mar de milho, mar de citros, de cana-de-açúcar, todas as culturas anuais, temporárias e permanentes ocupam aí 14,2% do território, sendo que ainda temos muitos pastos aí utilizados. Pastos esses que uma percentual dele também pode estar em rotação de culturas com cultivos anuais, então é uma integração muito forte entre agricultura e pecuária que ocorre nas principais regiões produtoras de grãos e de pastos no Brasil. Tem mais algum destaque, Gustavo, sobre o bioma cerrado que você gostaria que a gente observasse melhor? Tem um percentual relativo mais acentuado da produção agropecuária, dos produtores agropecuaristas do Brasil, nas questões de preservação do cerrado, né? Note que dos 52,2% das áreas que são verdes, os produtores rurais são majoritariamente os que mais aplicam recursos para essa região. Totalizam aí 34,7% de todo o bioma cerrado é preservado pelos produtores rurais. Então, relativamente, esse compromisso ambiental dos produtores nesse bioma é maior que a média nacional. COP30 em Belém, na Amazônia. Pela primeira vez, uma COP é realizada nesse bioma e, obviamente, também tem um gráfico que mostra muita informação estratégica para a gente. Vamos conferir, né, Gustavo? Isso aí, Kelly. A gente fez um recorte especial também para o bioma Amazônia, né? Bioma Amazônia é esse que é o berço da maior biodiversidade do planeta e também o bioma mais pressionado do ponto de vista ambiental, por toda a sua pujança de recursos minerais e também
por ser um ambiente altamente protegido e preservado. E é lá que o Brasil dedica mais esforços para a manutenção da vegetação nativa. Seja o Estado brasileiro concentrando mais atribuições de terras para proteção ou conservação da vegetação nativa, naquelas categorias anteriormente mencionadas, seja também o Código Florestal Brasileiro dedicando um olhar todo especial para esse bioma, né? Porque na Amazônia Legal, o Código Florestal diz que os percentuais de preservação de vegetação nativa pelos imóveis rurais tem que variar de 80% para áreas florestais, 35% para áreas de cerrado ou 20% para as demais formações. Então, também tem um olhar para que as propriedades rurais dediquem mais áreas dedicadas à preservação nesse bioma. Mas olha que dado interessante, né? Toda a produção agrícola, só focado em agricultura, lá no bioma Amazônia, ocupa apenas 2% do bioma, Kelly. Então, veja que tem, assim, é muito detalhado falando sobre o papel do desmatamento dos produtores rurais na Amazônia para a produção de grãos, mas isso não é uma realidade dentro dos números da ocupação geral desse território, pois eles ocupam apenas 2% para a produção de produção vegetal. Temos ainda 12,1% de áreas de pastagens nesse bioma, que compõem esses 14,1% do bioma Amazônia dedicado à produção agropecuária. Lembrando que nós temos mais de 21 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e também têm o direito de explorar essas áreas, de poder produzir alimentos em quantidade e qualidade para a sua população rural, para que os alimentos cheguem a preços competitivos nos supermercados, para que não pese tanto na cesta da produção e principalmente na cesta financeira dos trabalhadores da Amazônia, que o preço da comida não seja tão alto. Então é preciso ter uma produção local que é concentrada em apenas 14,1% de todo o bioma, restando aí para preservação, proteção e conservação da biodiversidade quase 84% desse bioma. Então, a Amazônia não está acabando, ela tem mecanismos e regras muito rígidas de proteção e de preservação e que ela será conservada para gerações vindouras. Então, não é um discurso alarmista, é um discurso de que o Brasil, o Estado brasileiro, tem feito o seu papel e preservando e protegendo todos os seus biomas, mas com maior concentração e maior esforço no bioma Amazônia. Gustavo, com relação aos cadastros públicos, que são importantes que eles sejam atualizados com frequência, porque são eles que dão base para esses dados, que são informações, obviamente, estratégicas, que mostram para a gente, o brasileiro, faz um panorama ali completo, mas também para o mercado internacional, porque a gente sabe que existe um protecionismo por parte dos outros países, né? É uma concorrência muitas vezes injusta e tentam, às vezes, distorcer realmente o que acontece aqui no Brasil, uma questão comercial. Então, a gente ter esses dados é importante, obviamente, para a gente conhecer, saber a nossa realidade, mas também por uma questão comercial. Exatamente, Kelly. Você tocou num ponto muito interessante, que são a necessidade de termos dados públicos, oficiais, abertos, numa periodicidade muito boa, porque tem um detalhe, né? A gente acha muita coisa na vida, né? Nós achamos muitas coisas. E sem o dado, você só tem uma opinião. E o dado, ele tem uma característica muito, muito particular dele, porque ele é insistente, né? O dado, ele continua, por mais que você ache alguma coisa, ele volta e te traz para a realidade. Então, é muito importante nós termos órgãos como a Embrapa, que conseguiu trabalhar com todos esses dados, a Embrapa Territorial que entregou essa compilação para a sociedade, mas também órgãos como o IBGE, a CONAB, o INCRA, as secretarias que estão vinculadas, por exemplo, ao Ministério do Meio Ambiente, para que eles forneçam de forma aberta todos esses dados, como eles fazem, é fundamental para que a gente tire os achismos e traga dados concretos e, principalmente, consiga qualificar debates tão importantes como os que ocorrem na COP30 lá em Belém, que está ocorrendo agora. Então, nós quisemos realmente aumentar o nível de qualificação dos debates com esse tipo de informação, para que nós tenhamos os elementos necessários para mostrar para o mundo inteiro que o Brasil não é apenas um player ambiental ou um player de produção de alimentos. Ele é um benchmark dentro dessa questão do equilíbrio entre produção e preservação. O
que não existe país no mundo que consiga produzir alimentos para 1 bilhão e meio de pessoas, mantendo 65% do seu território para vegetação nativa. Então é um caso onde nós conseguimos transformar a ciência e a tecnologia em inovação para os produtores rurais conseguirem produzir cada vez mais num pequeno espaço de terra. Então são esses ganhos de produtividade, de intensificação do uso da terra que fazem do Brasil protagonista no cenário da produção agroalimentar. E isso é um motivo de orgulho para todos nós brasileiros, de que a ciência venceu dentro de um país que tem suas limitações de renda, que tem suas limitações principalmente financeiras num contexto de desenvolvimento mundial, mas mostrou que a ciência é aliada do desenvolvimento e uma ciência baseada em brasileiros, entregues para brasileiros, para uma agropecuária cada vez mais sustentável. Gustavo, é importante demais te ouvir. A gente lembra que os dados foram divulgados na COP30, né? Mas, obviamente, muita coisa ainda vai ser divulgada no ano que vem. Eu sei que a Embrapa não para e sempre é bom demais ter vocês com a gente aqui no Record News Rural. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Imagina, Kelly, somos nós aqui da Embrapa Territorial e de toda a Embrapa que agradecemos a parceria com você, com a Record News Rural. Nós acreditamos muito no papel da comunicação para entregar para a sociedade todo esse grande papel que os nossos cientistas, os nossos pesquisadores fazem para entregar para a sociedade, para os nossos produtores, cada vez mais tecnologias, produtos e serviços agroambientais. Informação estratégica. Obrigada, viu? Um bom dia para você. Essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!